nesse vídeo você vai entender como que o cérebro constrói essa realidade. Como pode, por exemplo, dois indivíduos sendo expostos aos mesmos estímulos, ao mesmo ambiente, ambos terem interpretações totalmente diferentes, criarem realidades totalmente diferentes. Se eu te disser que tudo que você sente, que você vê, que você acredita, não é a realidade, mas apenas uma simulação criada pelo seu cérebro. Olá, sejam muito bem-vindos ao Renovamente. Meu nome é Alexandre Teixeira. Eu trago dicas diárias aqui sobre funcionamento da mente, comportamento humano, neurociências, e hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos que eu acho mais interessantes envolvendo as neurociências, que é exatamente como é que o nosso cérebro percebe a realidade ao nosso redor. Então fica comigo até o final desse vídeo, tem muita coisa interessante aqui para compartilhar com vocês. Uma coisa que nem todo mundo sabe é que toda a realidade que a gente percebe, que a gente imagina, que a gente viva, ela na verdade ela não chega pronta para o cérebro, ela é construída. O cérebro ele interpreta todos os estímulos, todo o ambiente ao nosso redor e a partir daí ele constrói aquilo que nós vamos chamar de realidade. E para isso ele faz uso dos sentidos, que vão muito além daqueles 5 que a gente costuma aprender lá na escola, que seria visão, audição, paladar, tato e olfato. Aqui a gente vai falar inclusive de dois que são muito importantes, muito relevantes, que é a interocepção e a propriocepção. Bom, mas antes mesmo da neurociência, os filósofos eles já acreditavam que havia algo de muito mais profundo nessa percepção desses estímulos, na forma como o cérebro processa as informações, e a gente pode começar falando, por exemplo, de Platão. Platão, lá no seu Mito das Cavernas, ele vai ilustrar exatamente isso, como que o homem ele acredita tanto na imagem, como a imagem ela é tradutora de uma interpretação que por vezes não se sustenta. Ele dizia, por exemplo, que os humanos viviam olhando para a sombra da realidade como se aquilo ali fosse realmente o mundo real. Inclusive, para ele, os nossos sentidos eles nos enganam o tempo inteiro. E o verdadeiro conhecimento ele estaria muito além dessa percepção sensorial. Aristóteles, por exemplo, ele trouxe uma visão muito mais integrada e moderna, quando ele acreditava que os nossos sentidos eles eram, na verdade, apenas a porta de entrada do conhecimento, tá? Mas que a nossa mente ela organizava todas essas informações e ela gerava aquilo que seria o mais importante, que seria o significado. Então você percebe que Aristóteles ele já tem uma visão que vai bem além, ele já está preocupado muito mais do que o estímulo em si traz de informação, ele está preocupado com o significado que nós atribuímos, que a nossa mente atribui àquele estímulo. Interessante que muito mais ali de 2000 anos depois, a neurociência moderna ela mostra que Aristóteles estava realmente bem perto da verdade que se sabe hoje. Hoje nós sabemos que o cérebro não funciona ali como uma simples câmera, tá? Que ela vai ali captando imagens. Ele está muito mais, se a gente for fazer uma comparação, para um editor, tá, de vídeo ali em tempo real, automático, que está ali o tempo inteiro fazendo os seus ajustes, do que uma simples preocupação em captação de imagem. Na verdade, o cérebro ele recebe esses sinais, que são elétricos e químicos, vindo ali dos nossos órgãos dos sentidos, e ele vai fazer 3 coisas, principalmente, faz outras, mas 3 coisas assim essenciais, né? Então, no primeiro momento, ele filtra aquilo que é relevante para ele. Aí, posteriormente, ele vai interpretar com base nas suas experiências passadas, tá? Então, por isso da importância, né, que todo o contexto passado tem na hora que a gente formula a nossa noção de realidade. Então, ele vai interpretar com base nessas experiências e, a partir daí, ele vai predizer o que provavelmente está acontecendo, que é aquilo que nós vamos chamar de realidade em si, que seria a realidade final. Ele constrói essa realidade final. Então, a partir daí, a gente consegue extrair a ideia de que você não vê o mundo realmente como ele é, mas você o vê como o seu cérebro acredita que seja. E ele acredita que seja daquela forma com base em todo esse arcabouço prévio que ele possui. Isso explica, inclusive, por que aquelas ilusões visuais elas existem. Não porque os nossos olhos falham, tá? Mas porque o cérebro ele corrige a realidade o tempo inteiro. Então esses ajustes eles vão produzir exatamente essa ilusão visual. E aí, pessoal, nesse contexto de percepção, tá, existe uma estrutura no nosso cérebro que é extremamente importante, extremamente relevante, que se chama tálamo. O tálamo ele vai funcionar como um verdadeiro portão, tá, em que todos os estímulos que chegam ao nosso cérebro, eles passam pelo tálamo. Todos
entre aspas, então, esse grande portão, que ele é uma das estruturas, inclusive, mais fascinantes que a gente tem quando a gente estuda a anatomia do cérebro. Porque, na verdade, o tálamo ele vai funcionar ali mais ou menos como uma central de triagem sensorial, tá? Quase todas aquelas informações, como eu falei, provenientes ali da visão, da audição, do tato, né? Eles vão passar, antes de chegar ao córtex, por essa estrutura. E a partir daí, o tálamo ele vai decidir o que realmente merece subir para o teu nível de consciência, o que deve ser bloqueado. Quando a gente, por exemplo, está estressado, ansioso ou num estado de alerta, o tálamo ele costuma mudar esse filtro e isso vai alterar completamente a forma como nós vamos perceber o mundo ao nosso redor, a realidade. Aqueles estímulos que seriam estímulos normais, eles acabam passando para estímulos mais ameaçadores. A gente percebe muito mais a ampliação do nosso sistema de alerta, do grau de insegurança, às vezes em estímulos que são estímulos normais, né? Aquela questão que a gente costuma perceber que às vezes uma pessoa ela fala uma coisa simples e a outra pessoa transforma aquilo, né, num elefante branco gigantesco, a coisa cria uma dimensão enorme. Na verdade, porque isso é fruto de um estado talvez ansioso ou estressado que essa pessoa esteja, que vai alterar exatamente a forma como o tálamo vai modular essa informação, vai interpretar esse estímulo. Por isso, pessoas mais ansiosas, elas percebem um mundo um pouco mais ameaçador. Não por uma questão, obviamente, ali de imaginação apenas, tá? Mas é por uma questão também de modulação talâmica. Agora, até para a gente entender um pouco aqui, muito além daqueles 5 sentidos clássicos, né, que nós falamos lá na época da escola, o cérebro ele trabalha com sistemas sensoriais muito sofisticados, tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, a própria visão, o cérebro ele preenche essa visão com lacunas, ele ajusta cores, ele cria profundidade, ele altera dimensões. A própria audição, ele acaba antecipando sons, ele completa palavras que às vezes nem chegaram a ser pronunciadas completamente. É aquilo que a gente percebe quando a gente está conversando com a pessoa está falando algo e você já está complementando a frase daquela pessoa sem a pessoa nem ter falado ainda. Ou então aquela música que está tocando e a pessoa nem mencionou ainda aquela parte da música e você já está complementando. Então tudo isso impacta em muito como o nosso cérebro cria a realidade. O tato, por exemplo, ele está muito ligado à questão da segurança, muito mais até do que uma preocupação com uma textura apenas. O olfato, que ele é conectado diretamente ao nosso sistema límbico, que é a memória emocional, né? Por isso que a gente tem aquela percepção do cheiro da comida. Então, quando a gente, às vezes, aquele almoço de domingo, aquele cheiro de comida remete àquela lembrança lá do almoço na casa dos nossos avós, né? Porque o olfato está muito atrelado a isso. Ao colocar algo na boca, o nosso cérebro, o nosso sistema de recompensa, ele já se ativa a depender daquilo que você está consumindo. Por isso que vai impactar em toda aquela forma como nós regulamos, né, o consumo do açúcar, né? Então tudo isso tem um impacto muito grande nessa questão da expectativa, recompensa. Então você vê que são sistemas extremamente complexos, integrados, que estão funcionando ali em rede ao mesmo tempo. Tudo isso para permitir que o cérebro, a partir de um determinado estímulo, ele construa toda uma realidade. Então, como os filósofos diziam, na verdade, essa realidade ela vai muito além daquela imagem, daquele som, e ela é uma realidade construída, ela é uma realidade fruto de uma percepção. E a percepção ela é exatamente a interpretação que a gente dá aos estímulos. Existem diversos estudos que mostram que o sabor de um alimento ele pode mudar dependendo do que você acredita estar comendo. Tá? Isso é cientificamente comprovado. Então você vê a forma como o cérebro ele está agindo de forma extremamente ativa e não apenas passiva nesse processo de recepção de estímulos. Bom, mas se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, deixa seu like, comenta aqui, compartilhe para que outros tenham acesso para ajudar esse canal a crescer e eu te aguardo no próximo vídeo. Até!